Jaqueline Rossi, 35 anos. Sou de Codó, mas moro no Rio de Janeiro. Minha filha de 10 anos caiu da bicicleta e ela reclamava de muitas dores nas costas. Fui ao hospital e depois de fazer um exame de ressonância, apareceu uma lesão, um tumor. E o neurocirurgião pediu um exame de TC com biópsia. Sim. Mas já liguei para muitos lugares e os médicos responsáveis disseram que não vão fazer esse exame na minha filha. E eu gostaria de saber por quê, doutor. Inclusive, um dos neurocirurgiões falou que não realiza esse exame em criança. Por quê? Agora, minha sobrinha achou um local e eu fiquei com medo de realizar o exame. Olha, Tem algum veja risco? só. Assim, todo procedimento neurológico, aliás, não só procedimento neurológico, procedimento médico. TC é o que é isso, doutor? TC com biópsia? Não, tomografia. Tomografia. Mas eu vou explicar a situação aí, é o seguinte. Pelo que eu entendi, né, pelo que ela relatou aí. Uma criança, estava ali na bicicleta, caiu, bateu a cabeça. Aí foi feito, apresentando dor. Chegou a fazer uma ressonância e viu lá que tinha um tumor. Esse tumor tem relação com a queda? Não tem. Não tem. Só uma coisa. Como se diz, é a desculpa. Certo? Agora, se o neurocirurgião, né, se o colega lá do Rio de Janeiro, ele orientou antes do procedimento cirúrgico realmente uma biópsia, é porque eu imagino que ele precisa saber o tipo histológico da lesão até para ele saber o tipo de intervenção cirúrgica que ele vai realizar. Então, pelo que eu estou entendendo, a posição do colega médico está correta. Porém, o que é que ocorre? Ele quer uma biópsia primeiramente, certo? Ele quer uma biópsia. Tem nada a ver com a idade da criança, né? 10 anos, que é criança. Não, mesmo até porque essa questão se vai operar ou deixar de operar, isso vai ter que ser passado, por exemplo, pelo risco cirúrgico. Normalmente, a gente, por exemplo, pacientes a menos de 40 anos, paciente com menos de 40 anos que não tenha, por exemplo, nenhuma comorbidade, não se tem nenhuma recomendação técnica de se fazer exames pré-operatórios. Menos de 40 anos sem comorbidades. Entendeu? Isso assim, no geral. Obviamente que é cultural se fazer exame, fazer alguns exames, porque o profissional também fica com receio de acontecer alguma coisa na cirurgia e depois a família questionar que não foi feito exame pré-operatório. Mas o caso da criança, pelo que eu estou entendendo, ele precisa de uma biópsia. Só que, como ele é neurocirurgião, ele pode fazer essa biópsia. Ele pode realizar, né? Ele pode realizar a biópsia, porque pode realizar a biópsia, que a biópsia ela pode ser ou aberta, ou pode ser a biópsia estereotáxica. O que é que a biópsia estereotáxica? A gente coloca um arco no crânio, e esse arco, ele tem os eixos. É a matemática. X, Y e Z. Comprimento, largura e profundidade. A partir dessas três dimensões, X, Y e Z, a gente aprende na matemática, né? O professor Calé sabia, o papai sabia que no plano cartesiano é só X e Y. Então, um ponto está representado pelo X e pelo Y. Nesse caso aqui do crânio, é tridimensional. Então, nós temos que ter o X, o Y e o Z. Então, eu coloco um arco de estereotaxia na cabeça da criança, eu levo essa criança, por exemplo, entubada ou sedada, com esse arco no crânio. Normalmente o arco ele é fixado com os parafusos, por isso que às vezes o paciente ele sai do centro cirúrgico e vai para a tomografia. Então eu levo o paciente do centro cirúrgico com esse arco na cabeça para a tomografia, porque a partir na tomografia é que eu vou determinar o X, o Y e o Z. Baseado no X, no Y e no Z, a minha agulha de biópsia, ela vai certinho na lesão. Ela é precisa. Que é a biópsia estereotáxica. Então, pelo que eu entendi, o colega do Rio de Janeiro aí, o colega neurocirurgião, ele quer uma biópsia estereotáxica. Obviamente
que eu acredito que ele tenha condições de fazer isso. Você entendeu? Agora, e que essa biópsia, obviamente, repito, é para definir a intervenção cirúrgica, porque existem lesões que o neurocirurgião precisa ser mais agressivo. Existem lesões que ele pode segurar a mão. Você entendeu? Porque também a lesão tem que levar em consideração a localização. Tem que saber. Existem áreas que nós chamamos de áreas eloquentes no nosso encéfalo. Você pode tentar corrigir uma coisa e prejudicar a outra. Prejudicar a outra. Por exemplo, imagina uma lesão tumoral próximo à área da fala. E aí? Vai tirar o tumor, você vai ficar com dificuldade E aí? de fala, né? Aí você imagina um paciente que seja professor. Um paciente que seja, por exemplo, um artista, um cantor. Um músico. Um músico. E aí? Então todas essas questões nós temos que levar em consideração. Você entendeu? Tem a questão também da idade. Nós também temos que levar em consideração. Uma cirurgia neurológica é uma cirurgia extremamente complexa. Então, a tomada de decisão, ela não pode ser uma decisão de qualquer intempestiva. forma. Tem que Por ser isso bem... que eu acredito que eu não sei o caso profundamente, mas eu acredito que a conduta do médico, do colega médico aí, no sentido de fazer uma biópsia previamente, é a conduta mais acertada.